consegue imaginar a Terra sem a Lua? Sem a presença dela para iluminar o céu na lua cheia? Sem a força da gravidade para manter as subidas e descidas das marés? Sem a contribuição dela para as plantações? Fora os poetas e os românticos que perderiam uma fonte de inspiração. O fato é que a Lua está se afastando da Terra. A cada ano ela se distancia um pouco, só alguns centímetros, mas trata-se de um processo irreversível. As forças da gravidade são incontroláveis. Chegará o dia em que o planeta não terá mais seu satélite. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Num futuro muito distante, as forças da gravidade vão levar a Lua para muito longe. Mas aquele será um universo bem diferente do atual. O astrônomo inglês Edmund Halley, sim, se você se lembrou do famoso cometa, o nome é uma homenagem a ele. Foi o primeiro a suspeitar que a Lua se afasta lentamente da Terra. Isso foi há quase 300 anos. Mas as suspeitas só foram confirmadas séculos depois. O fenômeno pode ser explicado pela força da gravidade. Na maré alta, a Lua puxa os oceanos para cima, mas eles retornam. Com esse movimento, aceleram a rotação da Lua. Quando ocorre um aumento da velocidade de nosso satélite, ao mesmo tempo em que está em órbita da Terra, a Lua está se afastando. Ou seja, ela passa a orbitar a uma distância maior. Explica James O'Donoghue, da Agência Espacial do Japão, a JAXA. Os cientistas medem esse fenômeno lançando raios laser sobre os espelhos deixados na superfície da Lua pelos astronautas do projeto Apollo. Os dados resultantes são comparados com outras medições feitas por satélites e telescópios espaciais para se chegar a um número bem próximo do real, 3,8 centímetros por ano. Basicamente, a gravidade é o maestro que rege essa enorme orquestra que é o universo inteiro e tudo está se movendo em razão da gravidade, né? Quer dizer, nós temos desde o Big Bang a expansão e a matéria foi coalescendo pela gravidade e vai se movimentando. E isso, assim, a gente pode citar a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol, o Sol ao redor do centro da Via Láctea, a nossa galáxia, e a Via Láctea também se movimentando em torno de um centro de massa que seria de um grupo de galáxias a qual ela pertence. E, por sua vez, esse grupo de galáxias está ligado a um aglomerado de galáxias que está ligado a um superaglomerado. E aí você termina com aqueles filamentos da teia cósmica, que seriam as maiores estruturas que já foram observadas no universo, que basicamente parece uma enorme teia que cobre o universo inteiro e separa trechos onde há muita densidade de matéria, muitas galáxias, e trechos onde não há praticamente nada, são vazios. A Lua já esteve muito mais próxima da Terra. Quando se formou há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ela orbitava uma distância 10 vezes mais próxima do que agora. Formada pelas rochas resultantes da colisão entre a Terra e um misterioso planeta do tamanho de Marte, que desapareceu, a Lua já foi bem diferente da atual. Em meio ao forno ultraaquecido que era o universo naqueles tempos, a Lua era quente e aparecia vermelha, iluminando o céu durante a noite. Naqueles tempos, ela se afastava da Terra a cerca de 20 centímetros por ano, aproximadamente 6 vezes mais do que hoje. Se fosse mantido aquele ritmo, a Lua teria se separado da Terra há 1 bilhão e 500 milhões de anos. Mas o ritmo de afastamento foi alterado por conta das mudanças na crosta terrestre, que sofreu alterações como o tamanho dos oceanos e sua profundidade. Isto influenciou o movimento das marés. As eras glaciais também deixaram marcas profundas. Por sua vez, a Lua sofreu o bombardeio de meteoros ao longo de bilhões de anos, o que alterou seu formato, composição e a velocidade em sua órbita em torno da Terra. Estimava-se que o dia, no começo, na formação do planeta, isso 4 bilhões e meio de anos atrás, fosse de 5 horas, 6 horas, e agora são 24 horas, como a gente sabe. A Lua já teve 2, 3 vezes mais perto da Terra do que está hoje. E isso, claro,
vem com outros efeitos. Por exemplo, os efeitos de maré deveriam ser muito mais intensos no passado, por conta da proximidade maior da Lua, do que são hoje. Ao longo dos próximos milhões de anos, a Lua deve seguir se distanciando. Mas esse não será o único grande evento em nosso sistema solar. Em algum momento, dentro de 600 milhões de anos, a Lua estará tão distante de nós que será o fim de um dos mais antigos fenômenos de nosso sistema, o eclipse total do Sol. Pela posição em que ela deve se situar, não haveria como ela se colocar no ângulo que poderia permitir a repetição do fenômeno. Mas outras mudanças vão ocorrer. A Terra será muito diferente do que é hoje. Uma bola superaquecida, com os oceanos se evaporando. Mas alguns bilhões depois, e a Lua estará tão perto do Sol que será uma aproximação fatal. Ela simplesmente será derretida pelo calor do Sol. Na verdade, não apenas ela. O Sol vai se expandir de tal maneira que vai engolir a Terra e os demais planetas de nosso sistema, num espetáculo único, nos bilhões de anos de existência dessa parte do universo. Em seguida, ele vai encolher até desaparecer. Ele tem um ciclo de 11 anos em que ele passa por momentos de mais atividade, com manchas solares e com tempestades solares, menos atividade, e vai nesse vai e vem, e vai paulatinamente aumentando de brilho. Isso vai acontecer ao longo da vida dele, até que um momento o hidrogênio que está lá no coração dele vai se esgotar. Ele não tem mais hidrogênio para fundir, então você perde a energia de dentro para fora e ele vai comprimir mais o núcleo. No que vai comprimir mais o núcleo, vai esquentar mais e ele vai começar a fundir hélio. Em vez de fundir o hidrogênio, que é o elemento mais simples, vai fundir o segundo elemento mais simples, porque está mais quente lá dentro. E, ao mesmo tempo, como ficou mais quente lá dentro, a parte externa vai inchar, vai virar uma gigante vermelha, o que os astrônomos chamam, né? Então, deixa de ser a estrela anã que é hoje para ser uma gigante vermelha. Nesse momento, ele vai se expandir a ponto de ocupar a órbita da Terra. Então, a Terra vai ser engolida, assim como Mercúrio e Vênus, que são os planetas mais internos, vão ser engolidos pelo Sol, mas isso daqui a 6 bilhões de anos. E, no fim das contas, vai chegar uma hora que ele não tem mais como fundir elementos no seu núcleo, e aí ele vai se tornar uma anã branca. Ele vai expulsar essas camadas exteriores e vai sobrar lá um carocinho que vai aos pouquinhos se esfriando com o passar do tempo. É o que os astrônomos chamam de uma anã branca, é um cadáver estelar. E, claro, essa matéria toda que ele ejetou no final da vida vai ajudar a polinizar, por assim dizer, outras nuvens de gás que vão formar outras estrelas no futuro. Depois do Sol, a Lua é o corpo celeste mais importante para a Terra e o homem. Mas será que outros planetas também exercem influência sobre o nosso? Dois planetas, Vênus e Júpiter, possuem uma força gravitacional muito forte, mas exercem uma pequena influência sobre a Terra. Pela sua posição no sistema solar, Vênus é o nosso vizinho mais próximo, no sentido do Sol. Apesar disso, exerce uma influência 10.000 vezes menor do que a da Lua e do Sol somadas. Já o gigante Júpiter, que fica depois de Marte no lado contrário ao Sol, menos ainda. 1/10 da força gravitacional de Vênus. Por isso, a influência de ambos é imperceptível. Por que será que não enxergamos o lado oculto da Lua? Visão reservada apenas aos astronautas. Vamos à resposta. A Lua não fica parada no céu, como pode parecer, e leva o mesmo tempo para completar uma órbita da Terra que para girar em torno de seu eixo. Isso significa que um lado estará sempre voltado para a Terra, como aparece nessa computação gráfica. Em outras palavras, a Lua cumpre uma rotação em torno de seu eixo na exata medida do tempo que leva para orbitar a Terra.
Você sabe qual é o tamanho da Lua comparado à Terra? Se não sabe ou não se lembra, é hora de conferir. Há 2.200 anos, o grego Eratóstenes conseguiu calcular o raio, o diâmetro e a circunferência da Terra. E os números a que ele chegou têm uma diferença inferior a 2% quando comparados aos obtidos pelos cientistas hoje, utilizando os mais sofisticados equipamentos. Hoje sabemos que o raio da Terra é de 6.370 quilômetros, uma diferença de apenas 123 quilômetros da medida alcançada por Eratóstenes. A Lua tem um raio de 1.740 quilômetros, ou seja, tem cerca de um quarto do tamanho da Terra, 27% para sermos exatos. Matemático, geógrafo e astrônomo, Eratóstenes também calculou a superfície da Terra. Chegou ao número de 39.250 quilômetros, muito próximo dos 40.075 quilômetros calculados hoje com as modernas tecnologias. Comparando-se o tamanho da Terra com a Lua, temos 40.075 para 10.921 de nosso satélite. Para quem não se lembra, a circunferência da Terra é quase o dobro de Marte, que tem 21.344 quilômetros. Agora vejam só a do Sol, 4.379.000 quilômetros. Com as forças da gravidade em ação, não há a menor chance de que, num futuro distante, a Lua venha a colidir com a Terra, como ocorre no filme de ficção científica Moonfall. And they may well ask, why climb the highest mountain? Em algum momento, uma força desconhecida da natureza tira a Lua de sua órbita e ela passa a se deslocar em direção à Terra. Os cientistas acham que uma colisão será inevitável. Uma ex-astronauta da NASA e seu colega são os únicos a acreditar que é possível evitar o desastre. Será que eles vão conseguir? O filme, estrelado por Halle Berry e Patrick Wilson, só vai estrear no início do próximo ano. Mas desde já está despertando a curiosidade dos amantes dos assuntos espaciais. Vale a pena esperar para ver se a dupla vai conseguir salvar o planeta. Em instantes, uma missão que tem o Sol como destino. E que tal dar uma passadinha por Marte sem sair de casa? Já já, não saia daí. Observada bem de perto, a Lua é diferente do que imaginamos quando olhamos a 400.000 quilômetros de distância. Para a maioria das pessoas, ela não passa de um solo estéril, cinzento e imutável. Após sua formação e ao longo de bilhões de anos, ela passou por enormes transformações, mas nos últimos tempos tem se mantido estável. O avanço da ciência espacial trouxe um amplo conhecimento sobre a Lua, os planetas do Sistema Solar e seus satélites. Graças às missões, tripuladas ou não, além dos supertelescópios, sabe-se mais sobre a Lua do que sobre os oceanos aqui na Terra. Sua superfície, com todas as crateras e elevações, já foi mapeada por cientistas de vários países. Uma das descobertas recentes é a cratera Oriental Basin, que tem um diâmetro de milhares de quilômetros e foi formada pelo impacto de meteoros. Imagens de alta resolução permitem observar de forma bem nítida o desenho deixado pelo último grande choque de um meteoro com a superfície da Lua, além das montanhas ao redor. No interior de algumas crateras nas regiões polares, como a de Shackleton, os raios solares não chegam a bilhões de anos. Apesar disso, os cientistas conseguiram mapear essas áreas, permitindo uma ampla visão de seu interior. Uma delas tem uma extensão 2 vezes maior do que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Algumas crateras não são visíveis por outras razões. Uma delas, a Aitken Basin, no Polo Sul, é de difícil visualização pelos satélites em órbita.
Mas os novos recursos de topografia revelam o resultado do que foi o maior impacto no solo lunar, que deixou um rombo de quilômetros de profundidade e 2.500 quilômetros de diâmetro. Somente a cratera Hellas, em Marte, tem uma extensão como essa. Uma das mais recentes é a cratera Tycho. Ela se formou há apenas 108 milhões de anos, uma época em que os dinossauros povoavam a Terra. Imagens de satélites permitem uma visão bastante aproximada. Trata-se de uma área de montanhas com gargantas profundas e picos com centenas de metros de altura. No centro fica a abertura principal, do tamanho de um campo de futebol. O platô de Aristarco é outra formação recente no solo lunar que tem despertado o interesse dos astrônomos. A cratera tem o mesmo tamanho da Tycho. E o que parece um vale deixado por um rio extinto resultou, na verdade, do caminho deixado pela lava de uma erupção vulcânica. Agora chegamos ao Mare Serenitatis, no lado mais visível da Lua, observada aqui da Terra. Em dezembro de 1972, os astronautas da nave Apollo 17 pousaram no Vale Taurus Littrow, na última viagem tripulada ao satélite. Imagens de alta resolução permitem ver os vestígios da passagem dos astronautas por lá. Esse foi o local exato do pouso do módulo lunar e à direita, a pequena distância, o robô que fez imagens enviou para a Terra e hoje está lá, desativado. Também é possível ver a trilha deixada pelas rodas do robô. Na medida em que continuamos a estudar a Lua, nossa compreensão do satélite aumenta e nos dá uma visão não apenas de como ela mudou ao longo do tempo, mas também de como outros corpos celestes se moldaram para chegar ao formato atual. Com novas missões, novos instrumentos e novas tecnologias, vamos continuar ampliando nossos conhecimentos sobre a Lua para entender melhor a história do nosso sistema solar. Agora que falamos bastante sobre a Lua, que tal dar uma olhada no que os cientistas andam planejando sobre o Sol? Tem uma nave que já está a caminho, quer dizer, a uma certa distância daquele calor terrível. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Em agosto de 2019, a NASA lançou a nave Parker Solar Probe em direção ao Sol. Do tamanho de um automóvel, a nave será a primeira a penetrar na atmosfera solar, mas ficará a uma distância segura de 6.400.000 quilômetros da superfície. O principal objetivo desta missão é fornecer aos cientistas dados para prever alterações provocadas pelas tempestades solares. Esses fenômenos podem danificar satélites em operação no espaço ou até mesmo colocar em risco a vida de astronautas, além de prejudicar as comunicações. A nave passará por Vênus a fim de ganhar impulso gravitacional para colocá-la na rota adequada em direção à órbita do Sol. A primeira aproximação, se é que se pode usar a ideia de proximidade, será a 24 milhões de quilômetros. Mas apenas em 2024 ela chegará um pouco mais perto, a 6.400.000 quilômetros de distância. Viajando a 430.000 quilômetros por hora, ela não chegou nem na metade do caminho. Os poderosos instrumentos da nave estão programados para levantar dados sobre a corona, ou coroa solar, constituída de plasma e partículas carregadas de elétrons e prótons que influem no clima terrestre. Um dos mistérios que os cientistas esperam esclarecer é esse: por que as temperaturas na corona são muito mais altas do que na superfície? A temperatura na superfície é de 5.500 graus Celsius, mas na corona pode chegar a 10 milhões de graus. Nesta altura você deve estar se perguntando: como essa nave, do tamanho de um carro, poderá sobreviver num ambiente como esse? Acontece que ela é toda revestida por um sistema de proteção térmica, composto por uma espessa camada de carbono, que por sua vez está envolta por outras 2 camadas de compostos de carbono. Esse material absorve e reflete o calor do Sol, que se incidisse diretamente sobre a nave e seus instrumentos, iriam derretê-la. Na parte externa também há uma camada de cerâmica, voltada para o lado que ficará mais exposto ao Sol. Então a temperatura que seria suficiente para derreter o aço acaba sendo neutralizada por essas diversas capas de proteção.
Além disso, a nave possui um sistema rotativo de água que funciona como um radiador, resfriando permanentemente todo o conjunto. Tudo isso mantém a nave a uma temperatura de cerca de 30 graus Celsius. Mesmo após completar sua missão, a nave continuará funcionando enquanto seus painéis de alimentação de energia permanecerem em atividade. Quando ela sair da rota e ficar mais exposta ao Sol, o calor vai derreter 90% de todo o conjunto. Mas isso só vai ocorrer muito tempo depois. Depois do Sol, que tal dar uma passada por Marte? Primeiro vamos ver o mais recente pouso de um robô por lá. A uma pequena distância do solo, o paraquedas é acionado para garantir um pouso suave do robô Perseverance, que ocorreu em fevereiro. As câmeras do robô registram tudo. A uma altura de 12 quilômetros da superfície, a velocidade é de 450 metros por segundo. Câmeras instaladas na nave-mãe também registram a operação. Nesse momento, a camada protetora contra o calor é desconectada. Nesse ponto são feitas as primeiras imagens mais próximas do solo. Agora a velocidade caiu para 145 metros por segundo, a 9,5 quilômetros de altura. Etapa seguinte, 100 metros por segundo. Altura, 6 quilômetros e 600 metros. O robô Perseverance continua descendo, sustentado pelo paraquedas. Entram em ação os instrumentos de navegação no solo. Velocidade, 90 metros por segundo. Altura de 4 quilômetros e 200 metros. Toda a operação, que acontece a cerca de 380 milhões de quilômetros de distância, é acompanhada pelos controles de terra a partir das imagens enviadas pelas câmeras instaladas no robô e na nave principal. Os instrumentos de navegação da nave estão acionados. Velocidade, 75 metros por segundo. Altura de 1 quilômetro. Todos os instrumentos checados. 30 metros por segundo. Altura de 300 metros. Finalmente, o pouso confirmado e a comemoração da equipe em terra. Agora que vimos um robô pousando em Marte, vamos dar um passeio virtual pelo solo do planeta. As imagens da câmera instalada no robô Curiosity da NASA mostram bem perto alguns detalhes do solo de Marte que lembram algumas regiões da Terra, rochas, aridez e, acima de tudo, sem qualquer sinal de vida. Esta é a região de Mount Sharp, elevação situada no centro de uma cratera. A cor cinza que se vê adiante é da areia misturada a cinzas vulcânicas, deixadas por erupções ocorridas num passado muito remoto. Também é possível observar os contornos das rochas moldadas pelo vento. Visto de longe, o platô de areia até parece um lago, mas nesta superfície não existe o menor vestígio de água. Como as imagens foram feitas em pleno inverno no planeta, não há muita poeira no ar. Por isso, é possível ver as montanhas a uma longa distância. Essa é a paisagem onde os humanos vão viver se um dia realmente forem realizadas missões tripuladas rumo ao planeta vermelho. Daqui a pouco, os mistérios do planeta Mercúrio. Não saia daí. Missão conjunta dos países europeus com o Japão vai investigar um dos planetas menos explorados pelos cientistas e que guarda muitos mistérios: Mercúrio, o mais próximo do Sol. A nave Bepi Colombo está a caminho de Mercúrio, em missão de 7 anos de duração. Em 2025, ela entrará em órbita do planeta, em distâncias que vão variar de 2.500 a 6.000 quilômetros de altitude. Mas antes disso, ela terá de fazer 2 sobrevoos em torno de Vênus e 6 ao redor do próprio Mercúrio para entrar na órbita correta.
A missão reúne a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência do Japão, JAXA. Um dos mistérios que os cientistas esperam esclarecer é como um planeta que fica tão perto do Sol, o mais próximo entre todos do nosso sistema, pode ter um interior gelado. A missão leva o nome do matemático e astrônomo italiano Giuseppe Bepi Colombo, que foi o primeiro a fazer os cálculos necessários para se colocar uma nave em órbita de Mercúrio. Enquanto Vênus e Marte já foram alvo de mais de 20 missões, Mercúrio até agora só teve 2, realizadas pelas naves Mariner 10 entre 1974 e 75 e pela Messenger de 2011 a 2015. Não são poucos os que sonham com missões tripuladas a Marte e até com a instalação de colônias humanas no planeta. Mas o mais recente estudo sobre o assunto alerta que, para garantir a segurança dos astronautas, será preciso ter planos de retorno. E mais, a viagem não pode durar mais do que 4 anos. Este seria o tempo máximo de exposição à radiação do Sol e de outras estrelas, mesmo com todos os equipamentos de proteção. O estudo, publicado pela revista Space Weather, reuniu cientistas da Universidade da Califórnia, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e do Centro de Pesquisas em Geociências de Potsdam, na Alemanha. Em resumo, o que eles disseram é que não há garantias de que humanos possam sobreviver por lá se permanecerem por mais de 4 anos. Você gostaria de participar de uma aventura como essa? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite a todos. Até lá.